Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema é ele é central para o Brasil: saúde mental. Um tema urgente, né? Muito. E a gente já começa com um paradoxo enorme que eu acho que define um pouco o país. Como que a nação da alegria, do calor humano, é também, segundo a OMS, o país mais ansioso do mundo. Exato. É uma contradição que mostra muito sobre o que a gente não vê, né? As pressões que existem por baixo dessa imagem de leveza. Isso. A alegria existe, claro, mas a dor também está ali, e muito presente. Sem dúvida. E para guiar a gente nessa conversa, temos aqui umas fontes bem ricas. De um lado, os materiais da campanha Janeiro Branco, que tenta trazer o assunto para o dia a dia. E do outro, um estudo super denso do ISS, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, que não só mostra o agora, mas projeta o cenário até 2035. Um estudo bem completo. Completíssimo. Então, nossa missão aqui é, ir além dos números, decifrar se a realidade vê que caminhos existem. Ok, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar pela base, pela conscientização, o Janeiro Branco me parece um ponto de partida ótimo. Eu vi nos materiais para a campanha de 2026 uma coisa que me pegou. O que foi? A ideia dos post-its. Eles pegaram aquele papelzinho amarelo, que para muita gente é símbolo de estresse, de tarefa infinita. Sim, total. A lista de não posso esquecer. Exato. E eles mudaram o sentido. A frase era do não posso esquecer ao não posso me abandonar. Eu achei, genial. É quase um hack psicológico, né? É muito bom. E o fascinante aí é justamente essa tentativa de transformar um símbolo em ação. O Janeiro Branco nasceu lá em 2014 em Uberlândia. Em Minas. Isso, em Minas. E a inspiração foi clara, veio do Outubro Rosa, do Novembro Azul. O objetivo sempre foi duplo. Primeiro, quebrar o tabu, fazer as pessoas falarem sobre isso. Certo. E segundo, que é o ponto crucial, usar essa conversa para pressionar por políticas públicas de verdade. E aí que tá o desafio, né? Porque se a conversa não vira ação, não vira, mais psicólogo no SUS, ela se esvazia. Não corre esse risco? Corre, com certeza. Essa é a tensão de qualquer campanha. Mas o post-it com o tema de 2026, paz, equilíbrio, saúde mental, ele reflete um cansaço coletivo. Em esgotamento. Exato. O mundo está exausto, como eles mesmos dizem. Então a campanha funciona como uma porta de entrada. Ela dá permissão social para a pessoa falar, olha, eu não estou bem. E quando muita gente fala, a demanda por serviços vira uma pressão política. É um primeiro passo, mas é um passo fundamental. Entendi. A campanha cria a demanda. E essa demanda fica, dolorosamente clara quando a gente sai dos símbolos e vai para os dados. Aí a conversa muda de tom. Totalmente. O estudo do IS usa um termo que me impactou muito. Sindemia. Não é só uma epidemia o que eles querem dizer com isso. Então, sindemia é um conceito muito preciso para o nosso caso. Não é só uma epidemia de ansiedade ou de depressão isoladas. É mais que isso. É a interação de várias crises de saúde potencializadas por fatores sociais e econômicos. No Brasil, a ansiedade se junta com a desigualdade, com a violência, com a instabilidade. Uma coisa alimenta a outra, sabe? Cria um ciclo vicioso. Exatamente. A Covid não criou a crise do zero. Ela só jogou gasolina numa fogueira que já estava queimando. E os números que ilustram essa sindemia são assustadores. Vou listar aqui os que mais me chocaram. Primeiro, Brasil líder mundial em transtornos de ansiedade. 9,3% da população. É muita gente. Quase 18 milhões de pessoas. Somos o quinto em depressão. A OMS diz que a pandemia sozinha aumentou os casos em 25% por aqui. Mas o dado que me deixou sem ar foi do IS. Qual deles? Um crescimento explosivo de 240% nos atendimentos por ansiedade na saúde suplementar entre 2018 e 2023. 240%? É. Não dá nem para processar direito. É um número que a gente precisa de um momento para absorver. Não é só estatística. Em 5 anos, milhões de pessoas passaram a viver com uma ansiedade que incapacita. É uma fratura na saúde emocional do país. Exato. Por trás de cada número tem uma história, tem uma família, tem um trabalho afetado. Exatamente. Isso me leva à pergunta óbvia. Se tanta gente precisa de ajuda,
Onde elas encontram? Porque as fontes mostram um abismo, dois Brasis completamente diferentes. Sim, e o estudo mapeia esse abismo de forma cirúrgica. Vamos olhar primeiro para o SUS. Certo. O sistema público está numa sobrecarga extrema. Falta 23% dos psiquiatras que deveriam estar nos CAPs, que são a espinha dorsal do cuidado. O que isso significa na prática? Na prática, significa que um único psiquiatra no CAPs atende, em média, 1.200 pacientes por ano. 1.200. É humanamente impossível dar um cuidado de qualidade assim. Não dá. É apagar incêndio o tempo todo. E isso não aponta também para uma falha no modelo? Talvez a atenção primária, o posto de saúde, devesse ser mais preparado para ser essa primeira barreira? Você tocou no ponto central. O ideal é o cuidado integrado. A sobrecarga do especialista mostra que a base está fraca. E a situação piora muito com a desigualdade regional. Como assim? Nas regiões Norte e Nordeste, o estudo é claro. Mais de 86% das pessoas com sintomas de depressão não recebem tratamento nenhum. É um apagão de cuidado, um abandono. Exato. E no setor privado? Para quem tem plano de saúde, a realidade é muito melhor. É diferente, mas também tem problemas estruturais graves. Primeiro, a concentração. 78% dos psiquiatras do setor privado estão nas capitais. O interior fica desassistido. Totalmente. O estudo chama de vazios assistenciais. A proporção de pacientes por médico é melhor, uns 400 por ano, mas o foco é quase todo em medicalização. O dado é chocante. 89% dos atendimentos na saúde suplementar acabam com receita de medicamento. 89%? E só 11% envolvem psicoterapia. Nossa. Mas, tentando ser o advogado do diabo aqui, será que isso não reflete a gravidade dos casos? A pessoa chega numa crise tão aguda que o remédio é o primeiro passo para depois conseguir fazer terapia. Ou isso é ingenuidade? Não, sua pergunta é ótima. E sim, o medicamento é essencial em crises. Ele salva vidas. O problema não é o remédio, é o desequilíbrio. A falta da terapia junto. Exato. O modelo de pagamento dos planos favorece uma consulta rápida com receita. É mais barato para eles do que bancar sessões semanais de terapia, que é um processo contínuo. Entendi. E isso, no fim das contas, alimenta a própria sindemia. O remédio vira um curativo caro para uma ferida que não fecha, porque a causa não está sendo tratada. Um curativo caro que perpetua o ciclo. Faz todo sentido. E enquanto a gente fala dessas falhas no tratamento, as fontes também mostram que a própria ciência do diagnóstico está mudando. Exatamente. Isso levanta uma questão importante sobre como a gente define o que é normal e o que é transtorno. Como assim? Estamos saindo de um modelo de caixinhas, de categorias rígidas, para entender tudo de uma forma mais fluida, em espectros. Espectro, uma palavra que a gente ouve muito hoje, principalmente por causa do autismo, mas a lógica é mais ampla, né? Muito mais ampla. O transtorno do espectro autista, o TEA, é o exemplo mais famoso. Foi um reconhecimento de que o autismo se manifesta de 1000 formas diferentes, desde quem precisa de muito suporte até quem tem total autonomia. Não é uma coisa só. Certo. Outro exemplo ótimo é o TDAH, o déficit de atenção. A neurociência mostra que, na verdade, existe um contínuo. Todas as pessoas têm traços de atenção e impulsividade em algum grau. É uma régua, não um interruptor de liga e desliga. Perfeito, é exatamente isso. Mas aí não tem um risco, por outro lado, de banalizar o diagnóstico? Onde que a gente traça a linha entre uma pessoa ser só mais distraída e ter um diagnóstico clínico de TDAH? É essa pergunta de $1 milhão, e a resposta dos especialistas está em uma palavra: funcionalidade. Funcionalidade. A linha é cruzada quando esses traços causam um prejuízo funcional significativo na vida da pessoa. Atrapalha o trabalho, os estudos, as relações de forma severa e consistente. Não basta ter o traço, ele tem que estar causando sofrimento e disfunção. Entendi.
O diagnóstico não é um checklist, é sobre o impacto na vida real. Exato. E essa visão de espectro permite tratamentos muito mais humanos e personalizados, fugindo de rótulos que muitas vezes só estigmatizam. Ok, vamos organizar as ideias. A gente passou pela conscientização do Janeiro Branco, sentiu o peso dos números da sindemia. Vimos o abismo entre o SUS e o privado. Isso. E agora entendemos essa evolução no diagnóstico, que está ficando mais humano. Olhando para frente, para 2035, que o estudo aponta, o cenário é de desespero ou tem uma luz no fim do túnel? A conclusão é que o modelo atual é insustentável. Manter como está não é uma opção. Mas a esperança existe e ela está na integração. Integrar o público com o privado? Sim, para que eles se complementem. E também no uso inteligente da tecnologia. Não só teleconsulta, mas terapias digitais, aplicativos, inteligência artificial para personalizar o cuidado. E, imagino, focar mais na pessoa, não só na doença. Exatamente. Tratar o indivíduo no seu contexto, de forma preventiva. Esse é o caminho. É um caminho longo, mas para fechar, eu queria deixar uma reflexão final que me veio lendo as fontes. Elas detalham muito bem os custos econômicos que a saúde mental abalada gera. O absenteísmo, o presenteísmo. Exato. O presentismo é talvez o mais caro. A pessoa está lá, de corpo presente, mas a mente não produz, consumida pela ansiedade. O argumento econômico para o investimento é, assim, inegável. É claríssimo. Então a pergunta que fica é, se o apelo humano às vezes não basta, e agora o argumento financeiro é gritante, qual é a principal barreira? É cultural? É política? O que impede empresas e governos de tratarem o investimento em saúde mental não como um custo, mas como o que ele realmente é? Um ativo essencial para a produtividade e para o bem-estar do país.